porque inevitavelmente esse assunto vai arremeter elas a um passado que elas não querem lembrar, porque tem dor, tem tristeza, mas porém é necessário, porque é o caminho da cura. Não existe outro caminho para a cura de abuso se não passar por lá de novo. E nós gostamos de fugir daquilo que nos machucou, né? Tá certo? Então, muitos traumas foram instalados em situações de crise familiar. Isso ocorre quando os pais não avaliam as palavras proferidas aos filhos em momentos de raiva e de descontentamento. As consequências dessas palavras são muito terríveis, pois, quando um pai profere uma palavra depreciativa na vida de um filho, esta palavra tende a ser aceita como uma verdade. Esse menino é burro. E ele vai terminar acreditando que ele é. Tu é feia. Vai terminar acreditando. Parece que é lesada. Essas palavras ditas pelos pais nos momentos de raiva, elas geram isso no coração do filho. Pastor, e o que é que eu devo fazer? Imediatamente você vai consertar. Eu tive que consertar com meus filhos e eu ainda conserto. Já chegou o momento de um filho meu dizer para mim assim: eu vou lhe perdoar, mas eu sei que o senhor vai fazer de novo. Isso me arrebentou. Mas eu precisava que ficasse eu com a ferida, que sou adulto, do que o meu filho, que era uma criança. Então, a cura passa por você levar ele lá. Filho, lembra quando eu disse assim, assim? Não se deve fazer isso. Eu errei. Eu estou arrependido e eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Não é, se eu disse alguma coisa que te machucou, me perdoe. Não cometa um crime desse. Seja específico. Lembra naquela hora que eu te xinguei de abestada, de idiota? Pois é, não devo fazer isso, minha filha. Me perdoe. Entendeu? Me perdoe. Eu estava com raiva. Eu estava preocupada por causa disso, mas não justifica a minha atitude. Mesmo eu estando passando por qualquer situação, eu não tenho o direito de usar isso para machucar você. É assim que se pede perdão. É assim que se sara uma ferida aberta. Vocês estão entendendo? É muito importante nós compreender isso, porque até para fazer isso nós fazemos da forma errada. E não é legal isso, não é saudável, tá certo? É isso que a gente precisa entender. Irmã Maria, seu rapaz está ali, acabou de chegar. Olha que benção aí, sente aí e fique à vontade. Você sempre é bem-vindo aqui, você sabe disso. Já estou concluindo para liberar vocês, tá bom? Vocês estão entendendo, irmãos? As consequências dessas palavras são muito terríveis, pois quando um pai profere uma palavra depreciativa na vida de um filho, ele tende a aceitar ela como verdade. E o mais grave é que ele tem o poder de não apenas macular a alma, mas também tem o poder de amarrá-la neste local. Olha como isso é incrível. Então, uma palavra dita por qualquer pessoa, mas nós estamos tratando especial aqui dentro do lar, crianças. Ela não só tem o poder de ferir a alma, mas de amarrar a alma naquele lugar. Isso é muito trágico. Uma vez uma professora nossa disse que nós éramos burros. Essa sala é a pior que tem, vocês são os mais burros da escola. Ela tinha passado o dia frustrada, cansada e tudo, não podia esculhambar o professor. Graças a Deus, creio eu, Deus me levantou nesse dia para defender. Agi da forma errada? Agi, mas defendi a turma. Eu disse umas coisas para essa professora, ela chorou. Eu perguntei algo para ela, ela falou assim: você não sabe não, Francisco? Eu disse: eu não sei não, porque eu sou burro. Porque se eu não fosse burro, eu não estaria aqui para estudar. É que você está zangado, Francisco. Eu disse: a senhora chamou todos dessa sala, eu não estava nesse dia de burro. E o professor não deve fazer isso. Nós estamos aqui para aprender. Se a senhora que está para nos ensinar não chama, como que a senhora não vamos nos sentir? Então cuidado com o que você vai falar. As suas frustrações, as suas falhas, as derrotas e os fracassos que você tem enfrentado na vida, sabe, as tuas lutas, não te dá o direito de ferir teus filhos, de ser abusivo com eles. Outra forma de abuso, quando o casamento está em crise, a gente começa a descarregar nos filhos. Casais que se separam, aí fica aquela briga, né? A mulher não quer que o marido veja os filhos, como se ela tivesse esse direito
de negar isso para o filho. E ela faz. E o filho cresce. Então são lares que os filhos cresceram sendo abusados e muitas vezes nós nem sabíamos que estávamos abusando dos filhos. Além dos que sofrem abuso sexual, né? Nós vamos entrar na parte do sexual mais na frente, que ele vai vir com mais riqueza de detalhe. Então, eu peço que você compreenda isso. Falar de abuso, irmão, é falar de dor. Falar de vergonha e de medo. É um campo muito delicado. Por isso, muitos preferem jogar para debaixo do tapete e fingir que nada disso aconteceu. Seria muito bom se isso resolvesse, mas não resolve. Nós estamos acabando de ver, desde o início, porque isso vai tornar essa pessoa um adulto criança, preso naquela situação sem sair dali. A vida dele não acontece. Lembra da história de Jacó? Vamos ler a Bíblia. Ele vivia sendo enganado pelo sogro dele, né? Tipo de abuso. Por quê? Porque ele cometeu o mesmo problema. Quando foi que a vida de Jacó mudou? Quando foi que ele pôde avançar? Foi quando ele foi lá onde ele tinha cometido o abuso e consertou o erro dele. E qual foi o abuso de Jacó? Foi ver o irmão com fome, tendo comida para dar, e disse: eu não vou te dar, eu te vendo. Naquele momento, Esaú se encontrava numa situação de vulnerabilidade. Ele estava com muita, mas muita fome. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Você está com o poder na mão, então você dita o que deve ser feito pela pessoa. E aí ele foi e disse: me dá a tua primogenitura. Ele disse: do que me serve ela se eu estiver morto? Ele estava tão vulnerável que nem raciocinou direito. E se isenta ele da responsabilidade dele? Não. Mas Jacó só pôde avançar na vida quando ele voltou e pediu perdão para o irmão dele. Enquanto ele não pediu perdão para o irmão dele e consertou o erro que ele cometeu com o pai dele, ele não pôde avançar na vida. Muitas coisas na nossa vida está estagnada por causa da nossa história, que precisa ser consertada, que precisa ser reaver, que nós precisamos ir lá e organizar. Algo que não foi organizado, que está fora do lugar. Entendeu agora como é que funciona a questão da retaliação? É assim que funciona. Tem algo na minha história que precisa ser acertado, porque senão aquilo dali é uma brecha para o inimigo me atingir. E ele vai atingir, pode ter certeza. Isso é a mais pura verdade. E eu tenho visto muitas pessoas que trabalham com a área de libertação que hoje estão loucas. A vida cheia de brecha, enfrentando demônio, enlouqueceu. Louco, louco, louco de jogar pedra em avião e dizer que é passarinho. Tá certo, irmãos? Mas é uma área que nós não gostamos, porque remete à nossa dor. Nada justifica o abuso, irmão. Todas as vezes que ele ocorre, fará uma vítima e revelará um abusador. Não fomos criados para sermos abusados. Portanto, não somos culpados e nem podemos carregar este fardo sobre nós. Podemos sim, em Deus, enfrentar a dor que nos aflige e deixá-la sarar, e deixá-lo sarar as feridas que carregamos na alma por causa de um abuso. É preciso deixar que a luz de Deus entre nessa área, porque Satanás tem prendido muita gente debaixo do jugo da vergonha, da culpa e medo. A verdade é que Deus a verdade de que Deus é que a verdade de Deus é que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Em Deus, toda pessoa pode sair da prisão do abuso e quebrar com a mordaça que a silencia por anos e romper com os lugares que as assombram. Amém, irmãos?